É uma alegria nós estarmos juntos no programa A Bíblia no meu dia a dia e ter a sua companhia é um presente especial. E que bom ter você e que bom perceber cada vez mais um crescente desejo no coração desse povo maravilhoso de experimentar e saborear a palavra de Deus e principalmente escutar a voz de Deus que fala conosco, que nos indica caminhos muito preciosos a serem seguidos. Porque Deus fala hoje, no século 21, a partir da sua palavra. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, vamos dar prosseguimento no estudo do livro de 1 Samuel. Anota aí o texto no seu caderno, 1 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. 1 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Vamos ler juntos o texto bíblico e depois meditá-lo. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seor, filho de Becorate, filho de Áfia, um nobre guerreiro de Benjamim. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os israelitas não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem resultado, e ainda pela terra de Benjamim, sem encontrá-las. Quando iam chegando à terra de Sufi, Saul disse ao criado que o acompanhava: vamos voltar. Receio que meu pai já não pensa nas jumentas, mas está preocupado por causa de nós. Mas o criado respondeu: há um homem de Deus nessa cidade, um homem honrado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. Talvez nos possa ajudar quanto ao caminho que devemos seguir. Saul disse ao criado: vamos então, mas o que ofereceremos ao homem? O pão já se acabou no alforje e nada temos para presentear o homem de Deus. O que mais temos? O criado tomou a palavra. Ocorre que tenho comigo um pouco de prata. Vamos dá-lo ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois em vez de profeta, como hoje se diz, dizia-se vidente. Saul disse ao criado: falaste bem, vamos. Chegaram a uma cidade onde estava um homem de Deus. Subindo a ladeira da cidade, encontraram duas jovens que saíam para buscar água e perguntaram-lhes: há um vidente aqui? Sim, responderam. Bem na tua frente, apressa-te, ele veio hoje à cidade para oferecer um sacrifício pelo povo no lugar alto. Entrando na cidade, há vez de encontrá-lo, antes que suba ao lugar alto para o banquete. O povo não comerá antes que ele chegue, porque é ele que tem de abençoar o sacrifício. Só depois comem os convidados. Subi já, logo achareis. Vamos começar então essa realidade do reinado em Israel. E Deus vai escolher, ali na verdade através de Samuel, nós vamos começar a perceber uma realidade da escolha de uma linhagem, a tribo de Benjamim. Uma aparência fisionômica, uma aparência física. Saul era alto e belo. Então, uma presença notável, todo mundo notava, era uma pessoa que se destacava, era um jovem destacado no meio dos outros jovens, o tipo ideal segundo os olhos humanos. Só que a gente vai perceber depois um conflito entre a aparência e a essência. Isso se faz necessário discernimento, aparência e essência. Nem sempre o que reluz diante dos homens brilha aos olhos de Deus.
Vamos nos lembrar do estudo passado, né? O povo está pedindo um rei, não é desejo de Deus. Deus não queria isso, exatamente porque ali existe um conflito de fé, de confiança em Deus, de um olhar carnal simplesmente para os pagãos. Nós queremos ser como os outros povos, nós queremos ter um rei. Deus mostra o que possivelmente aconteceria e realmente é o que acontece, aquilo que o rei ia impor sobre o povo, porém eles estão ali, não é? É o modo que Deus vai aproveitar também para formar, corrigir, para fazer com que esse povo experimente a realidade. Acontece esse fato, aquelas mulas, né, da casa do pai de Saul, elas se perdem, as jumentas, e é a oportunidade ali, né, do profeta Samuel encontrar-se com ele. E aí ver todas as características humanas, né, a altura, a beleza, o porte físico, para que ele fosse colocado à frente de Israel. Então, a busca infrutífera ali das jumentas leva a outra busca, a buscar a palavra de Deus. Então, o criado vai dizer, não vamos voltar, não, vamos ouvir o homem de Deus, ele deve ter uma direção para nós. Então, eles já estão se encaminhando aí na direção do homem de Deus. Quantas vezes é assim conosco também, né? Vamos olhar aqui essa dimensão. Às vezes a gente perde alguma coisa na vida, né? Algo pequeno, e quando a gente está procurando, tentando encontrar aquilo que a gente perdeu, nós somos conduzidos a algo infinitamente maior. Por quê? Muitas vezes Deus usa perdas para gerar encontros. É dessa maneira que Deus trabalha, né? Deus trabalha na nossa vida e nós não podemos nos angustiar diante de certas perdas. Vamos imaginar, perda de reputação diante de uma situação que aconteceu, uma situação de mudança que muitas vezes não é tão agradável a nós, realidades que nós vamos experimentando de perdas de situações, de amizades, coisas que acontecem no dia a dia e a gente muitas vezes é conduzido a algo ainda muito maior. Por quê? Existe um princípio bíblico que eu não abro mão dele na minha vida para analisar tudo aquilo que muitas vezes acontece, que é o princípio de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso precisa ser algo que norteia as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa esperança, aquilo que nós esperamos da parte de Deus. Se nós amamos a Deus, todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós não percebamos que aquela perda vai nos conduzir a algo infinitamente maior, vai nos colocar num lugar de honra. Porque é Deus que vai nos honrando, é Deus que vai fazendo segundo o jeito dele de trabalhar, que às vezes é incompreensível a nós humanos, não é? Deus, ele vai se utilizando, ele vai fazendo acontecer as coisas e a gente vai tocando exatamente no agir de Deus, no fazer de Deus, no realizar de Deus, naquilo que é incompreensível à nossa natureza humana, à nossa racionalidade humana. E, de repente, as coisas mudam. Por quê? Por uma intervenção humana, a intervenção divina vem de uma forma ainda maior, porque é Ele que tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Eu vou colocar esse texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Devemos confiar em tudo na divina providência e reafirmarmos a nossa total confiança no Senhor. Ele cuida de nós, de uma perda relativamente pequena. O Senhor Deus muitas vezes nos conduz a algo maior. Ele é Deus e só precisamos confiar nele. Às vezes não é fácil, porque nós somos humanos, nós passamos por sentimentos, nós temos sentimentos, nós vivemos as realidades próprias de cada momento que a nossa vida nos proporciona viver.
Porém, nós devemos alimentar a nossa fé cotidianamente com atos de fé, acreditando que Deus tem o poder, Ele tem a onisciência, Ele conhece todas as coisas e Ele é Deus. Ele é o Deus da providência. Tudo é transformado em Deus. Quando nós estamos focados nele e Ele é o Senhor da nossa vida e realmente nós vivemos nele, por Ele e para Ele, nós vamos perceber que todas as coisas irão favorecer-nos em cada detalhe. Por isso, agora rezemos agradecendo ao Senhor por essa palavra. Senhor, obrigado por uma palavra que nos mostra e nos conduz a uma confiança, a alimentar a nossa fé, a fazer atos de fé na divina providência, de que o Senhor cuida de cada detalhe, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida de mim. E eu agradeço pelo cuidado do Senhor na minha vida, na minha caminhada de fé, em tudo aquilo que eu faço e vivo. Eu agradeço ao Senhor por tanto favor, por tanta bênção que o Senhor concede a mim, concede aos meus irmãos. Eu posso, Senhor Deus, testemunhar em diversos momentos. Eu só precisei confiar. O restante foi o Senhor quem fez. Muito obrigado. E da mesma maneira, Senhor Deus, eu vou caminhar todos os dias acreditando que o Senhor cuida de cada detalhe, que o Senhor cuida de mim e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. É exatamente isso. Crescer na confiança, fazer atos de fé e viver abandonado da divina providência. O restante, Deus vai fazer. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.